Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E você vai ver a partir de agora. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado do trigo. Vamos falar também sobre o setor produtivo do leite. Davi Canassa, diretor das reservas florestais da Votorantim, ele vai falar sobre o lajeado Verdes do Cerrado em Goiás. Você vai ver também como anda o mercado de suínos e o mercado de hortifrutis. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do trigo. Mesmo diante da baixa disponibilidade de trigo em grãos e da aquecida demanda por farelo, os preços internos do cereal, eles estão em queda neste encerramento agora de agosto e começo de setembro. De acordo com colaboradores do CPEA, a pressão vem da proximidade do início da colheita no país. As atividades devem começar agora para valer em setembro. E de acordo com os dados do boletim informativo do CPEA, mostram que agentes de moinhos aguardam a entrada do trigo da nova safra no mercado spot nacional para voltar a realizar negócios envolvendo maiores volumes. Além disso, mesmo com as geadas e o déficit hídrico nas lavouras, a produção desta safra pode ser recorde, o que gera expectativa de menores preços. Outro fator que também influencia o enfraquecimento das cotações internas é a desvalorização do dólar frente ao real, tendo em vista que este cenário torna o cereal importado mais atrativo. E agora vamos falar do setor de produção de leite. Nos primeiros meses deste ano, o preço bruto do leite fechou com média de 44 dólares por quilo, 44 centes de dólar por quilo, em consideração a um preço médio do dólar em R$ 5,00. Temos aí o quilo do leite comercializado em R$ 2,20 o quilo. Esse valor é 18,6% inferior à média de 2018 a 2020, que era de 36 centavos por quilo, o qual dava por volta de R$ 1,80 o quilo. Após o pico em abril, a queda observada nos 3 meses representa um valor negativo de 9% no acumulado, ficando em 42 centavos de dólar por quilo em julho. Esse valor representa R$ 2,10. De acordo com o boletim do Centro de Inteligência do Leite, o custo da mistura concentrada, ou seja, 70 mais 30, permaneceu relativamente estável nos 7 primeiros meses de 2021. O valor médio do ano, até o momento, foi de 32 centavos de dólar o quilo, ou seja, R$ 1,60, o que representa uma alta de 44% sobre a média de 2018 a 2020. A margem do preço bruto sobre o custo da mistura, da ração que é dada para o gado, na relação de 1 quilo de mistura concentrada para cada 3 quilos de leite produzido, vem recuando desde o mês de abril, ficando em 32 centavos de dólar agora em julho, ou seja, R$ 1,60. Apesar da queda no preço do leite, a margem continua 11,8% superior à média de 2018 a 2020. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira. O Josué, ele é gerente técnico da Ceasa e nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre situação da água, falta de chuva, preço dos hortifrutis, como é que anda, vai subir, vai cair. Josué, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito bom dia. Tá tudo bem? Bom dia, tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo Ótimo. bem. Josué, me diga uma coisa. Como é que está a situação do hortifrutis,
principalmente sabendo que nós estamos aí perto de um racionamento. E quando fala racionamento, o pessoal de hortifrutis, que utiliza muita água, também passa por um perrengue danado, né? Sim, a situação está um pouco assim complicada, porque primeiramente nós tivemos aí no início de julho, para virar de junho para julho, aquela frente fria, que já promoveu uma alta considerável para algumas culturas, né? E esse manteve o mês de julho, que foi um mês mais frio, depois teve uma outra frente frio ainda dentro do mês de julho ainda, mantendo esses valores elevados, a ponto de se registrar uma caixa de pepino sendo comercializada a R$200, né? São preços aí bastante elevados. E já entramos no mês de agosto também, um mês mais quente, mas ainda sob o reflexo ainda da alta do mês anterior. Então, nesse mês de agosto também, alguns produtos, esses mesmos produtos, no caso do repolho, da abobrinha, do quiabo, do jiló, do pimentão, o chuchu, tomate, vagem, esses produtos tiveram realmente um nível bastante elevado. E ainda estão em acomodação, eles estão caindo de preço, mas ainda não baratearam ainda. Pois é, eles chegaram num determinado preço lá em cima. E aí começa a dar uma pequena queda. Só que acontece o seguinte, para o consumidor ele não abaixa, né, Josué? Ele não cai como deveria, né? A grande questão é essa, porque os preços oscilam realmente. Qualquer situação climática influencia diretamente, né? Nós temos agora, estamos diante de um período de estiagem, que também tem trazido certas complicações também, por causa da questão da irrigação. Mas ocorre também que o consumidor, muitas das vezes, ele não é beneficiado quando o produto cai. Porque quando o produto é elevado, o preço dele é elevado, o preço, logicamente, do setor varejista vai subir para acompanhar a subida. Só que quando esse produto cai, ele mantém lá em cima. Então, às vezes, no varejo, o consumidor está amargando aí, sobre o valor de custo de venda da aquisição do produto, aí 250% até 300%. Às vezes, já registrei até 500% de alguns produtos sendo praticados no atacado, aliás, no varejo. Pois é, e mais uma vez, infelizmente, a gente paga o preço. E não é um preço baixo, é um preço muito alto. Às vezes você vai ao supermercado, como eu estou cansado de ouvir, principalmente lá em casa, terça-feira, quinta-feira é dia de promoção. Aí coloca-se o valor real do produto, ou 2, 3 produtos, e o restante dos produtos se mantém lá em cima. Se mantém lá em cima. Então, é aquilo que a gente vem falando, quando a gente fala assim, não é que o supermercadista ele é um ganancioso, não é bem por aí o caminho. O problema é que nós, brasileiros aqui, temos um problema seríssimo. A maioria da população não ganha o suficiente para ter uma vida pelo menos razoável. Só para você ter uma ideia, a comida brasileira é considerada uma das mais baratas do mundo. Mas o problema é que hoje nós temos um contingente aí de 40, 45 milhões de pessoas numa situação deprimente. Não é a comida que está cara, é o poder aquisitivo do brasileiro, que dá uma boa parte, talvez aí metade da população, não condiz com a realidade. Então, precisa dar uma mexida, é nessa política, é nessa nossa economia, está se falando muito, está tendo muito carnaval, muita gente querendo aparecer em televisão e na foto, e o consumidor está pagando um preço alto, né, Josué? É verdade, essa é a situação. Mas, contudo, apesar de alguns produtos estarem sendo elevados em outros de consumo, os hortifruti ainda, apesar dessas oscilações para cima, ele ainda continua sendo um produto ainda acessível. E ainda tem ainda vantagem, a margem de diversificação e de variação de produtos, onde o consumidor pode optar em buscar aqueles que estão em conta naquele período de alta. Então, por exemplo, esse período agora que nós registramos a alta desses produtos que eu citei aí, principalmente aqueles produtos verdes, jiló, quiabo, pimentão, vagem, esses elevaram. Mas, em contrapartida, as raízes dos tubérculos, igual mandioca, cenoura, batata, esses produtos estavam bastante acessíveis, né? Agora que a batata está reagindo, mas a cenoura, a beterraba, o cará, o inhame, são opções e que esses preços estão acessíveis. Então, aí, o consumidor tem que realmente ter essa perspicácia de estar sempre buscando o que está em conta, né? Josué,
nós estamos aí às portas de um racionamento de água, como nós falamos logo no começo. Como é que está a situação, você que vive dentro lá da Ceasa, você convive com produtores lá basicamente quase todo santo dia. Qual é o comentário, Josué? Como é que está a situação? Olha, aquelas regiões, principalmente aquelas que estão aí, dependem da bacia do Meia Ponte, aí realmente é uma situação mais crítica. Em outras regiões, alguns produtores têm o privilégio, às vezes em seu município, na sua região, ter a água, então tudo bem para isso. Mas, em contrapartida, grande parte depende dessa água e estão submetidos a um racionamento, né, que o ano passado estava autorizado somente a irrigação somente à noite. E que isso não é o suficiente. De certa forma, traz um comprometimento também à produtividade. Já registramos, por exemplo, há 5 anos atrás, antes de se constatar essa estiagem mais intensa dos últimos anos agora, esse período agora de agosto a outubro até novembro era um período de superprodução de hortifruti, eram preços lá embaixo. Agora nós estamos vendo tudo totalmente o oposto, valores lá em cima, né? Por causa de quê? Justamente por causa dessa situação. O mundo está passando por uma transformação muito grande. A Covid-19 faz parte desse contexto. E já há muito tempo que a gente vem falando, vem comentando, vem escrevendo, vem dando palestra e vem falando sobre as condições climáticas. Mas é a mesma coisa que você não falar nada. E, de maneira geral, a população, não só brasileira, ela está pagando para ver o que vai acontecer. Só que a natureza, ela vem avisando. Ela está avisando. Ora, incêndio para tudo quanto é lugar, pegando fogo, destruindo, ora falta de chuva, ora excesso de chuva. Nós estamos vendo aí barbaridades acontecendo no planeta e fala-se muito. Pouco se faz, infelizmente. Agora, que nós vamos ter problemas seríssimos, nós vamos. Não se esqueça de uma coisa, você que está me acompanhando agora. Coloque na sua cabeça o que eu vou falar. É um negócio muito sério. A caixa d'água brasileira, a caixa d'água que joga água para o Brasil inteiro e por uma boa parte do mundo, chama-se Amazônia. E essa caixa d'água, já furaram essa caixa em vários locais. Está vazando água para tudo quanto é lado. Uma hora ela pode secar, né, Josué? Vamos dizer assim, o boleto da natureza está sempre chegando para todos nós, pagando o preço, a conta. Eu gostei dessa, o boleto da natureza vai chegar. Já está a caminho, infelizmente. Josué, vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer, essa situação nossa. Mas uma coisa eu te garanto, eu acho que pode até cair o preço, mas não vai cair como deveria cair, não. Não. A tendência é mais de alta do que de baixo. Já viramos o mês de agosto e não teve essa esperada queda. Sim. Não entrar em setembro aí, depois vem a vinha chuva. Verdade. Então... Verdade. Josué, mais uma vez, muito obrigado. E eu te espero aqui mais vezes, ok? Um abraço, meu irmão. Obrigado. É um prazer. Boa tarde. E depois do intervalo, Felipe Fabbri vai comentar sobre o mercado de suínos. E você também vai ficar por dentro de uma série de assuntos interessantes que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Um minuto só, nós voltamos já. Meu marido e eu adotamos o Nicholas quando tinha apenas alguns dias de nascido. O Nicholas foi a melhor coisa que nos aconteceu. O meu filho tem leucemia. Liga pro Dr. Veiga e diz que a gente tá indo pra lá. Quando tudo parece perdido. Por que ele tinha que ter essa maldita doença? Aguenta firme, meu amor. Tem notícias sobre algum possível doador? Uma esperança tem o poder de mudar o destino. Do que querem falar? Da Sofia Solis. Se trata do filho que teve com ela. Se eu tivesse um filho, eu saberia. Mas deixa eu explicar, por favor, é que nós dois... Por favor, senhora, eu não sou o pai. A vida do meu filho tá por um fio e você não se importa. Vem aí, Te Dou a Vida. A próxima novela da tarde, do SBT. A
A promoção Sequência de Ouro 99,5 FM vai presentear um ouvinte com R$4.000 em compras de supermercado. São muitos carrinhos lotados de produtos comemorando 25 anos de grandes promoções da sua rádio. Participe e concorra ao sorteio de R$4.000 em compras de supermercado na promoção Sequência de Ouro 99,5 FM. 25 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento: a maior cobertura 4G do Brasil. Rede TIM. Pode contar. A Xerife Top Jeans tem kit promoção. Na Xerife Oficial, 4 bolos por R$99. Eu falei 4 bolos, R$99. Na Xerife Oficial, 2 calças por R$99. Eu disse 2 calças, R$99. Só na Xerife Top Jeans. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. No Jornal do Meio-Dia, você pode confiar. Avenida 115, você Paulo Setor Sul, na feira aqui, ó, um buracão aqui, uma tampa de esgoto, pode cair um pedestre aqui, uma pessoa aqui e se machucar. Porque aqui, problema mostrado é problema resolvido. Eu queria estar mostrando aqui o serviço que foi concluído, essa boca de lobo estava descoberta, o pessoal acabou de colocar agora aqui, ó. Eu quero agradecer pelo TV Serra Dourada, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, 30 anos com você. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre adubação de pastagens. Atenção, pecuarista! Acesse o QR Code que aparece na tela e fique atento a esta mensagem da Mosaic Fertilizantes. O seu gado vale o que pesa, certo? E para que ele ganhe cada vez mais peso e valor, maximizando o desempenho e a sua rentabilidade, a solução é M-Pasto, a linha de fertilizantes desenvolvida especialmente para a nutrição da pastagem. Com M-Pasto, o seu gado come e aproveita melhor os nutrientes, fica mais saudável e pesado e atinge os resultados como aumento de 50% em carne e carcaça por hectare e ganho adicional de GND, de 200 gramas por cabeça ao dia. Rebanho mais pesado e rentabilidade mais alta é com M-Pasto. Saiba mais em nutrimosaic.com.br/M-Pasto. Rebanho mais pesado e rentabilidade mais alta é com M-Pasto. Saiba mais em www.nutrimosaic.com.br/M-Pasto e peça ao seu distribuidor. E agora eu vou conversar com Davi Canassa. Ele é mestre em eficiência energética e diretor da Votorantim, da Reservas Votorantim. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre administração de 2 reservas que a Votorantim tem, uma em São Paulo e outra em Goiás. A de São Paulo é o Lajeado das Águas e que é a maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil, e vamos falar sobre o Lajeado Verdes do Cerrado em Goiás. Davi Canassa, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, muito obrigado mesmo, muito bom dia. E eu tenho certeza que esse tema que nós vamos falar é um tema muito interessante, preservação ambiental. Tá tudo bem? Tudo ótimo, um prazer estar aqui contigo. Só me permita fazer um pequeno ajuste, legado das águas e legado verdes do Cerrado, então, das reservas. A informação, me passaram a informação errada. 2 vezes, hein? Não é lajeado, é legado das águas, certo? Correto. Legado das águas em São Paulo e legado verdes do Cerrado em Goiás. É isso mesmo? Correto. Bom, é isso mesmo. Davi Canassa, numa conversa que nós já tivemos há algum tempo, né?
você me falou da importância dessas reservas. Vamos dizer assim, nós podemos até dizer que poderia ser até uma farmácia a céu aberto, diante de tantas plantas medicinais importantes e algumas que foram descobertas agora, né? Nesses legados ambientais, né? Exatamente. Nós temos, em ambas as reservas, nós temos um trabalho forte com pesquisa, pesquisadores normalmente das próprias localidades ou dos próprios estados onde estamos, e na parte de flora, a pesquisa, tanto no Cerrado como na Mata Atlântica, levantou uma infinidade de espécies, muitas delas ameaçadas, que estão inclusive algumas delas em listas, nas chamadas listas vermelhas das espécies mais ameaçadas do planeta, e com novas descobertas, né? Temos descoberto coisas novas também, e toda essa variedade da flora que nós temos no Cerrado e na Mata Atlântica pode nos trazer muitas surpresas, né? Desde espécies, como você falou, para parte de fármacos, ou até beleza, outras possibilidades, né? Há muito o que ser pesquisado ainda, e nós estamos dando a nossa contribuição dentro das reservas Votorantim com as nossas 2 reservas. Davi, o legado das águas em São Paulo, qual é o tamanho dessa área? O legado das águas, em São Paulo, ele fica no Vale do Ribeira e ele tem 31 mil hectares. Fica no coração ali do corredor ecológico da Mata Atlântica em São Paulo. E aqui em Goiás, o legado verde do Cerrado? O Verdes do Cerrado ele é um pouquinho maior. Ele tem 32 mil hectares, fica no norte de Goiás, na cidade de Niquelândia, e é uma iniciativa da Companhia Brasileira de Alumínio, da CBA, onde a Reservas Votorantim administra esse território. Agora, o que é que vocês já descobriram ali? No Legado Verdes do Cerrado, que é mais novo, tem 4 anos, nós estamos com uma parceria muito bacana, principalmente com a Universidade Federal de Goiás, não é? E a pesquisadora, uma das pesquisadoras que está conosco, a Indiara Mesquita, ela fez uma publicação mostrando diversas espécies que foram encontradas no Cerrado, em torno de 154 espécies vegetais, e que dentro dessas 154 tem informações muito interessantes, como por exemplo, 30% dessas espécies são pouco encontradas no Cerrado, ou seja, naquela região norte de Goiás tem uma peculiaridade, né, que faz com que essas espécies se concentrem naquela região. E dentre essas espécies, algumas foram encontradas bem raras, né, como por exemplo algumas chamadas, não vou dar o nome popular, o casco da anta, a lixeirinha de folha lisa e a curriola, né? E ainda mais específico, que estão na lista vermelha das espécies, o cedro e a garapa do Cerrado, né, que nós encontramos. A garapa, inclusive, é uma madeira nobre, né? Que basicamente foi assim extirpada da região centro-oeste. É uma pena. E graças a Deus que vocês ainda encontraram que tem alguma espécie ali, alguma planta, e que dá, por exemplo, inclusive dentro da pesquisa, para fazer clonagem disso aí, né? Agora... Exatamente. Qual é o... Não, o que eu ia complementar é que você perguntou, mais do que isso, nós temos, junto com a pesquisa, os legados, né, as nossas reservas, nós temos viveiros, que nós chamamos de Centro de Biodiversidade, que é justamente para que nós possamos propagar essas espécies. Então, várias dessas espécies que estão sendo registradas, depois nós coletamos as sementes e fazemos a propagação delas, tanto para reflorestamento, para venda, para reflorestamento, como para contribuição em parques públicos e outras atividades. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção, é muito interessante a gente ver uma empresa como a Votorantim, por exemplo, preocupada com o meio ambiente, preocupada em preservar, em descobrir coisas que nós basicamente não temos nem ideia ainda. E diante de vamos dizer assim, de uma situação que nós estamos vivendo de desmatamento que parece que está meio desenfreado no Brasil, né? Parece que governamente, em termos de governo falando, a turma parece que ainda não caiu a ficha que tem que preservar, né?
Então, existe felizmente, né, grande parte da produção agrícola é legalizada, é tudo certo, né? Porque uma propriedade rural bem gerenciada vai ter a sua área de reserva legal, pelo menos 20% de mata nativa, vai fazer a manutenção das APPs, né, os 30 metros, 50 metros lá na beira do rio. Mas existem, infelizmente, pessoas que estão fazendo os desmatamentos ilegais, né? Sem nenhuma autorização, superando esses limites. Isso é muito ruim, porque quando a gente faz fora da lei, né, acontece essas coisas dentro do Brasil, todo o agronegócio é prejudicado, né? Porque essa imagem negativa do país vai para fora. Então a gente tem que valorizar quem faz correto e quem está procurando fazer os ajustes necessários, né? Porque a gente sabe que gerenciar uma propriedade rural não é fácil. Muitas vezes é necessário fazer recomposições diárias e a Reservas Votorantim está aqui justamente para ser um prestador de serviço nessa área também, né? Nós trabalhamos com essa possibilidade de ajudar os agricultores que querem deixar as suas propriedades em ordem, pensando não só fazer uma recomposição do número de árvores, mas mais do que isso, pensando no corredor ecológico. Porque se tem saúde na propriedade rural, com certeza vai ter saúde no plantio, né? Ô Davi, eu comentava agora há pouco no nosso programa aqui, com um especialista aí no Ceasa, na área de hortifruti granjeiros. Eu dizia o seguinte, que o Brasil não está olhando para a principal caixa d'água que nós temos, que é o Amazonas, que é a região amazônica. Quer dizer, quando a gente fala em caixa d'água, ali é responsável pelos tais rios voadores, né? Que trazem água lá do Amazonas, aqui para Goiás, para o Mato Grosso, para São Paulo, Minas, e vai descendo aí, ali, margeando a Cordilheira dos Andes, né? Mas, infelizmente, parece que a coisa está assim, meio sem freio. E eu acho que nós vamos pagar, talvez, um preço alto daqui a alguns dias, né? Já estamos pagando, né? Na verdade, veja, há uma crise hídrica no estado de São Paulo, do ponto de vista de que várias cidades estão passando por dificuldades nesse momento. E de onde vem essa água? Como você falou, a água que chega nos reservatórios de São Paulo vem, grande parte, desses rios voadores, né? Que são a evaporação lá do rio Amazonas, que bate nos Andes e depois cai aqui na região sudeste, em São Paulo, né? Por isso a importância do cumprimento da lei, né? Na Amazônia, a reserva legal é 80%, não é? Então não é que não é possível fazer um trabalho também agrícola no Amazonas, mas tem limites, né? Então, se os limites são obedecidos e se nós cumprimos, né, como cidadãos, todos nós temos a nossa obrigação de exigir o cumprimento da lei, tudo vai ser melhor, né? Então vai ter uma contribuição geral. E no Cerrado, né, em Goiás, o Cerrado também é um grande distribuidor de águas. Vários rios do país nascem no Goiás, né, e se distribuem depois ao longo e também passam por essas dificuldades. Enfim, a gente tem que cuidar do agronegócio e cuidar da floresta de maneira muito adequada, porque é assim que a gente vai conseguir conservar nossa caixa d'água, né? A gente precisa de água, senão não tem negócio. Mas eu acho que tem 3 pontos importantes dentro disso tudo que nós estamos conversando. O primeiro é a educação, o segundo é a educação e o terceiro é a educação. Eu acho que sem isso aí, nós não vamos a lugar nenhum. E é claro, com tecnologia, com estudo, com planos de governos bem definidos, ou seja, está faltando para nós talvez um plano de voo, da onde nós estamos para onde nós queremos chegar. É isso aí. Realmente concordo contigo que a gente precisa trabalhar realmente a população, principalmente no aspecto da educação ambiental, né? Da importância dessa manutenção. É fundamental, porque senão, se a gente não aprende a valorizar o que é importante, como é que a gente vai manter? É verdade. Né? Davi Canassa, diretor da Reservas Votorantim, legado das águas de São Paulo e também legado Verdes do Cerrado de Goiás. Mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa. Um grande abraço a você. E o nosso programa ele está com as portas abertas para quando precisar, ok? Um grande abraço. Muito obrigado. Foi um prazer. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: saiba que seu destino é traçado pelos seus próprios
pensamentos e não por alguma força que venha de fora. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.